Nós vamos montar agora um trilho motorizado de 78 centímetros. Eu não posso simplesmente pegar uma barra de alumínio e cortar uma barra de 78 centímetros. Por quê? Porque quando eu fizer a montagem das caixas de comando, as caixas de comando vão aumentar esse trilho em 15 centímetros. Cada caixa de comando aumenta o meu trilho em 7,5 centímetros. Como eu tenho duas caixas de comando, as caixas de comando vão aumentar o perfil de alumínio em 15 centímetros no total. Então o que eu faço? Eu quero um trilho total de 78 centímetros. As caixas de comando elas vão aumentar o trilho em 15, então eu tiro 15 centímetros dos 78. O meu trilho, o meu perfil de alumínio precisa ter 63 centímetros, com mais 15 das caixas de comando, o total será 78 centímetros. Então eu pego lá uma barra de 12 metros, 3 metros, a medida que eu tenho, eu vou lá na mesa de corte e corto exatamente 63 centímetros, ok? E quando eu fizer a montagem do trilho com as caixas de comando, eu terei a medida total de 78 centímetros. É dessa forma que você vai calcular a quantidade, a medida do trilho que você vai usar na sua montagem. Como que eu determino então a quantidade de correia que eu vou utilizar para a confecção, para a fabricação, para a montagem desse trilho motorizado? Bom, o manual diz, a grosso modo, que você vai pegar 78 centímetros, que é a largura total do meu trilho motorizado, e vou multiplicar por 2. Então eu preciso de 1,56 m de correia para fabricar esse trilho de 78 centímetros, ok? Na verdade, nós vamos usar alguns centímetros a menos. Eu não gosto de fazer o cálculo dessa forma. Eu gosto de pegar a correia de 100 metros e já ir passando ali no trilho, e aí eu corto para não ter nenhuma perca, tá? Eu faço exatamente a medida correta. É dessa forma que a gente vai fazer aqui. Bom, primeiro eu vou conectar um lado da caixa de comando no trilho. Pronto, está conectado. E o outro lado não tenho nada. Então, eu venho com a correia e entro com a correia na lateral do trilho e vou mandar até o final. Foi até o final, senti que já chegou lá. A caixa de comando já está fazendo ali a volta, mandando ali a correia, fez a volta na caixa de comando e pronto. Eu tenho as duas pontas da correia em uma extremidade. Eu inseri a correia de um lado do trilho, ele foi até o final, fez a volta dentro da caixa de comando na catraca e retornou do outro lado. Eu já estou com as duas pontas da correia para poder trabalhar e aquele lado está praticamente pronto. Nós vamos entrar aqui depois com o limitador e os rodízios e mais o suporte, tá? A dica agora é, qual é a medida? Vamos imaginar que eu estou com essa parte menor aqui rente ao trilho. Pronto. E qual a medida eu preciso antes de cortar? Imagina que aqui eu tenho uma bobina de 100 metros. Eu preciso cortar essa bobina, né? Então, qual é a medida que nós precisamos aqui? Tá rente aqui, ó, desse lado. Tá rente desse lado e sobrou uma medida aqui. Vamos ver de quanto é essa medida? Vamos pegar a trena aqui e confirmar a medida de 12 centímetros. Ou seja, eu preciso
que a correia esteja passando dos dois lados, que um lado ela esteja rente ao perfil de alumínio e que a parte que sobra tenha 12 centímetros. Aí eu venho com o alicate aqui e corto o restante. Eu não perdi, eu não tive desperdício, eu tenho exatamente a medida que eu vou utilizar para fazer esse fechamento. Eu preciso 12 centímetros. O que eu faço agora? Agora eu vou entrar com as travas. Agora eu vou entrar com a trava de plástico que é conectado na correia. Ela é dividida em duas peças. E depois da trava, eu vou fazer a conexão do suporte transportador na trava, tá? Primeiro eu coloco a trava na correia e depois eu faço a conexão com o suporte transportador. Vamos ver isso? Bom, lembra-se que a nossa correia tem 11 milímetros e meio, 12 milímetros para não sair ali do local, né, da posição onde ela está no trilho. Se eu for colocar a trava, vou pegar uma correia nova aqui. Se eu for colocar a trava na correia de 12 milímetros, que a nossa é maior, eu não vou conseguir colocar o clips em cima e fechar. Ela não me deixa fechar. O que eu faço? Eu venho aqui com o alicate e faço um corte. Eu diminuo a largura da minha correia. Veja o que eu fiz. Eu fiz um dente, né? E aí sim eu consigo conectar a trava e inserir o clips. Quando eu apertar, quando eu pressionar, ele vai travar ali, fechando, conectando a trava à correia, tá bom? Bom, aqui no nosso exemplo, o dente já está pronto, veja. Tá? Então eu venho com a trava, conecto por baixo e coloco o clipezinho em cima. Tá bom? Bom, mas antes de colocar a trava, eu vou fazer uma outra ação. Eu vou desmontar o nosso suporte transportador, eu vou tirar os dois parafusos. Retirando os dois parafusos, eu retiro a haste, eu retiro o conector na parte de trás, que faz o travamento, e tiro a peça de metal que está unindo as duas peças de plástico. Ela está bem no meio, olha. Retiro e as duas peças de plástico estão separadas. Agora sim. Agora eu vou deslizar aqui a minha correia, vou pegar desse lado. Também já está com o dente, olha, também já fiz o corte. Vou inserir, deixa eu puxar ela bastante aqui para mostrar para vocês. Vou inserir a trava, pronto, e vou vir com o clips por cima até ouvir o clique. Pronto. Agora a trava não sai mais da correia, tá? Ela está presa à correia. Eu vou pegar um lado do meu suporte transportador, aquele plástico, né, que forma o conjunto do suporte transportador, e vou conectar na correia e vou mandar para dentro do trilho. Estou mandando a correia para dentro do trilho, a trava está ali, eu conecto a peça do suporte transportador, o deslizante, né, um dos deslizantes do suporte transportador, e conectado à trava, olha, novamente, trava, conecto e mando ele para dentro do trilho. Ok? Olha só, estou puxando, olha onde ele está indo. Está lá dentro, conectado à trava e a trava à correia. Agora, com essa parte maior, eu consigo, e eu não tenho nada na ponta, a correia está lisa, eu consigo passar por dentro da outra caixa de comando.
consigo passar por dentro da caixa de comando e sair na outra extremidade. Veja, fiz a correia então entrar dentro da caixa de comando, fazer a volta na catraca e sair do outro lado. Como eu disse, ela já está com o dente pronto, então eu entro aqui com a segunda trava e venho também com o clips pronto. O clips, ele não iria passar por dentro da caixa, então primeiro eu passo a correia e depois eu vou inserir o clips. Agora eu vou pegar o segundo deslizante que forma o suporte transportador, conecto na trava e também vou inserir dentro do trilho. Pronto, inseri e agora eu vou fazer a união. Olha só, estou puxando aqui, a correia vai entrando, vai se aproximando dos dois suportes, eu posiciono a caixa de comando corretamente e vou até o final. Veja que os deslizantes do suporte transportador já estão próximos um do outro. O que eu faço agora? Agora eu vou remontar o suporte transportador. Eu vou colocar a chapa no meio desses deslizantes, vou entrar com a haste de um lado, a trava do outro e os parafusos. Vou devolver, vou montar o conjunto suporte transportador. Parafuso, haste e o metal para fazer o travamento. Aproximando, vou apertar aqui mais um pouquinho, aqui também. Veja o conjunto já está montado de volta. Agora nós temos trilho de alumínio, correia, as travas, o suporte transportador conectado. Veja que a caixa de comando, olha, já responde ao movimento, ok? O que está faltando agora? Agora eu vou inserir os rodízios. Se o meu trilho, ele está fechando para a direita, eu preciso colocar os meus rodízios antes. Então meus rodízios estão aqui. Separei 8 rodízios, porque o meu trilho ele é pequeno, ele é um trilho de 78 centímetros, por isso eu arredondei aqui para 8 rodízios. Estou inserindo os rodízios no trilho através da caixa de comando. 7, 8. Pronto, já estou com os rodízios e também o suporte transportador. Se eu não colocar nenhuma trava aqui nas caixas de comando, a caixa de comando fica solta, porque ela só está encaixada aqui, E os rodízios podem sair. O rodízio vai até o final e vai sair. Então o que eu faço? Deixa eu voltar o rodízio aqui. Voltando o rodízio, pronto. Eu entro com os limitadores. O limitador, ele tem duas funções. Função número 1, travar, segurar a caixa de comando, manter a caixa de comando presa ao trilho, tá? Para que a caixa de comando não saia, não se movimente. E bloquear a saída também dos rodízios. Além, vamos colocar mais uma função aí, eu tenho uma haste aqui também, que eu também posso usar como uma posição de fixação do tecido da cortina, tá bom? Bom, vou soltar aqui um pouquinho, ó. Estou soltando para que eu tenha o espaço, Essa haste fica por baixo e a outra parte por cima, quer dizer, ela vai abraçar a caixa de comando ao trilho de alumínio. Pronto, deslizei, assim como eu fiz com os rodízios, eu entro aqui no vão e deslizo para a lateral e é aqui, é nessa posição que nós vamos fixar o limitador. Então veja que o limitador está por baixo, puxando o trilho e por cima empurrando a caixa de comando. Ele vai fazer um sanduíche, ele vai pressionar um ao outro. Posicionei, continuo com a mesma chave Phillips, vou agora apertar um pouquinho mais
pronto, a caixa de comando não se movimenta mais e os rodízios não saem mais do trilho. O que eu vou fazer do outro lado? A mesma coisa. Eu vou pegar um outro limitador, vou abrir, vou soltar ele aqui, assim como eu fiz com o primeiro. Entro na caixa de comando e deslizo para a lateral na posição que ele deve ficar. Você está vendo que ele tem até um desenho aqui, né? Na caixa de comando, olha, onde ele deve repousar. Pronto. Vou apertar bem para que o limitador não saia mais daqui. Suporte transportador, o motor está enviando ele vem e ele vai bater no limitador. Daqui ele não passa mais, tá? Lembrando que ele bate somente uma vez porque o motor grava o fim de curso e aí você não tem mais esse impacto. Veja que eu tenho de um lado a caixa de comando que eu posso colocar o motor, do outro lado eu não vou colocar o motor aqui porque quando a minha cortina abrir ela ficaria aparente, o motor ficaria aparente. Então do outro lado eu entro com a tampa de acabamento, tá? Eu venho aqui para ficar mais bonito e coloco uma tampa branca para servir de acabamento ao meu trilho, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar esse trilho para o expositor, simulando aí uma fixação no teto ou na parede. Aqui o nosso expositor de alumínio, né? Se for fazer a fixação no teto, eu vou usar somente o suporte de fixação para teto. E se eu for fazer uma fixação, como está representado aqui no expositor, no sentido parede, eu vou usar a mão francesa, o nosso suporte L, né? Em conjunto com o suporte de teto. Então nós vamos fixar os dois aqui, dessa forma, ok? E aí sim eu faço a fixação do suporte na parede, suporte L na parede, onde o suporte de teto já está fixado, tá? Dessa forma que está aqui no expositor. Bom, agora eu venho com o trilho, aproximo primeiro a parte posterior, a parte de trás do trilho no suporte de teto, puxo a lingueta, giro, já fiz o travamento e vou apertar com a chave Phillips. Vamos fazer de novo para entender os detalhes. As linguetas estão viradas para frente. Aproximo o trilho na parte de trás do suporte. Veja, primeiro eu conectei a parte de trás do suporte. Aí eu encosto o trilho e giro a lingueta para prender o trilho. E agora eu venho com a chave Phillips e vou apertar o parafuso claro para que a lingueta não abra sozinha com vibrações com o movimento do motor. Apertei bem, a lingueta está travada e o trilho não sai mais daqui. O que falta no nosso trilho, que já está fixado no teto, ou no nosso caso aqui, simulando parede? Falta entrar com o motor, né? Lembre-se que o motor tem essa trava aqui, olha, para poder fixar, olha como funciona, para poder fixar na caixa de comando, tá? Desse lado nós temos a tampa, então eu vou colocar o motor sempre do lado que vai recolher a cortina, tá? Se o meu trilho é abertura lateral, eu vou colocar o motor do lado que a cortina vai recolher quando abrir. Então eu venho aqui, conecto o motor à caixa de comando. Dica importante, talvez você vai conectar o motor e o pino da caixa de comando não está na mesma posição que o pino do motor. Fica um pouquinho difícil de conectar. O que você faz? Você aproxima o pino e mexe no suporte transportador. Eles se alinham e você consegue
encostar o motor. Aí você vem aqui na trava e gira a trava para fazer a conexão, o travamento do motor com a caixa de comando e pronto, ele não sai mais dessa posição. Detalhe então do travamento do motor, aproximo, posicionei e giro a chave, pronto, para fazer o travamento. Se eu quiser tirar o motor, eu venho aqui, puxo a chave para baixo e deslizo no sentido contrário. O motor está livre para sair, tá? Volto aqui, deslizo novamente, o motor está travado, conectado à caixa de comando e aí ele não sai mais. O que falta agora para o nosso trilho funcionar? Fazer a conexão da energia elétrica logo na base do motor, 110 ou 220 automático, e faltam ainda a aplicação dos clips. Para que serve o clips? Para fazer o acabamento da cortina. Então imagina que o seu tecido passou pelo suporte transportador, está conectado aos rodízios. Qual é o último ponto onde eu vou prender esse tecido? Seria no limitador? Aqui eu uso o clips para posicionar aqui em cima da caixa de comando. Eu tenho 6 posições. Eu conecto o clips, que vai ser mais um ponto de apoio para a fixação do tecido. O segundo clips eu vou conectar na parte de trás, no fundo da caixa de comando. Agora o meu tecido ele vai ser fixado nessa parte frontal para esconder o trilho. Eu dou a volta ao tecido e também fixo na parte de trás, ou seja, o tecido vai envolver todo o motor. Eu não vou ver o motor nem pela frente e se eu tiver uma janela de vidro eu também não vejo o motor por trás. Mais uma vez, o detalhe da caixa de comando por cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições para a instalação do clips. Eu vou instalar aqui, venho com o tecido e fixo, coloco um gancho plástico e fixo ele nessa posição, dou a volta com o tecido ao redor da caixa de comando e mais um clips atrás, eu consigo prender todo o tecido, abraçando, envolvendo todo o motor. E aí eu não vejo o motor nem pela frente, nem por trás, tá? Importante lembrar que a cortina manual tradicional, ela viria até aqui. Então você precisa computar na confecção do tecido da cortina mais esses centímetros para você dar a volta e ocultar, envolver completamente o motor. Como eu disse, a montagem do trilho com abertura lateral está pronta. Nós já poderíamos conectar na energia elétrica e seguir para as configurações, mas antes disso, você sabe como montar o mesmo trilho com abertura central?